Bom, boa tarde, caros amigos da live Reflorescer. Paz do Senhor Jesus. É bom estar aqui mais uma terça-feira para cumprir a vontade do Mestre. É bom estar aqui mais uma terça-feira para cumprir a vontade do Mestre na minha vida. De uma certa maneira, eu estou discipulando pessoas. Quando eu falo da palavra, quando eu explico, quando eu pesquiso, quando eu aprendo para passar adiante, isso é maravilhoso. Hoje eu começo falando para vocês que hoje fui a um sepultamento na parte da manhã, junto com o meu marido, no Jardim da Saudade de Sulacap. Foi o sepultamento de uma amiga minha de mais de 40 anos. Moramos por uns 22 anos na mesma rua, éramos vizinhas, os nossos filhos cresceram juntos. O filho dela fez 48 anos, um pouco antes do meu filho completar 48 anos, do meu caçula. E nós fomos muito amigas mesmo porque irmãs em Cristo. Quando eu a conheci, quando eu me converti, ela já era cristã há muito tempo. E num dos períodos muito difíceis da minha vida, ela esteve ao meu lado, momentos em que eu me lembro que eu chorava muito. Ela me emprestou seu ombro, ela me deu conselhos, sempre conselhos sábios, conselhos bons. Nunca assim conselhos para eu menosprezar o outro, sabe? Para eu me vingar de alguma coisa que eu tivesse recebido do outro. Não. Sempre com uma palavra de apaziguamento, uma palavra de carinho. Então, hoje houve um culto, porque ela pertencia à Igreja Presbiteriana de Piraquara, em Realengo. E o pastor foi encomendar o corpo e foi um culto, gente, mas um culto de ação de graças pela vida dela, pela vida do que ela foi, pela pessoa que ela foi em vida, digamos assim, pelas coisas maravilhosas que ela fez na obra do Senhor. Então, foi um momento assim, foi mais ou menos 1 hora de culto. Cantamos os hinos que ela mais gostava, o pastor levou a palavra, citou as benesses que ela fez durante a sua trajetória ali na Igreja Presbiteriana. Eu sei dizer que foi uma coisa muito linda, todos saíram muito felizes, edificados, nem parecia um enterro. Eu até falei com meu marido que eu gostaria de ter um sepultamento tão lindo quanto foi o de hoje que eu assisti. E sabemos que, até o pastor comentou, a irmã Seni, este era o nome dela, está numa das moradas que Jesus tem preparadas para nós. Ela está nos braços do Pai. Foi muito lindo. Muito obrigada a Deus por ter convivido durante tantos anos. E os nossos filhos estão os dois com 48 anos e são amigos até hoje. Foram criados na mesma rua, uma rua cheia de crianças. Jogavam bola, corriam,
brincavam de tudo que era coisa, bola de gude, tudo. E são amigos, mas são amigos irmãos. Tanto que quando eu cheguei lá, meu filho já estava com a minha nora lá. E depois minha filha mais velha também chegou com o esposo, só as duas do meio que não puderam ir. Mas foi muito lindo mesmo. E eu agradeço ao Senhor por ter convivido com uma pessoa tão especial, mas tão especial. E quero também dizer a vocês que nós estamos terminando as cartas. Hoje é a penúltima, na próxima terça-feira é a última. E depois, como eu já falei, nós vamos ter talvez 3 programas só em dezembro, porque daí começam as festas. E até lá eu explico o que nós vamos fazer posteriormente. Tá bom, gente? Vou fazer uma oração. Eu estou me sentindo assim muito alegre dentro de mim. Interessante, muito alegre mesmo, muito grata ao Senhor, mas muito grata. Então, a minha oração é de gratidão. Senhor Deus de amor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o primeiro da Trindade Santa, Deus Pai, depois o Deus Filho e o Espírito Santo, Deus Espírito Santo. É com muita alegria que eu quero te enviar até o trono da tua glória nos altos céus, Senhor querido. A minha gratidão por tudo que tu tens feito na minha vida nos últimos dias. Eu tenho visto, Senhor, a tua mão sobre a minha vida, sobre a vida do meu marido, fazendo consertos, fazendo ajustes que eram necessários, porque houve um período de muita tribulação, mas eu fico pensando como é bom a gente resistir ao inimigo, e a palavra nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Realmente é assim que acontece. Quando a gente resiste, quando a gente sofre, procura mais a face de Deus, procura mais estar na presença do Mestre, exercendo a nossa fé, esperando, suplicando, pedindo mudanças, pedindo socorro espiritual. Ele realmente está com os ouvidos abertos para nos ouvir e para nos socorrer. E eu só tenho gratidão no meu coração nesta tarde. E esta gratidão muito motivada também, porque ali naquele sepultamento eu encontrei meus vizinhos antigos da Orlando Land, todo mundo se abraçando, se beijando. Passamos 20 e tantos anos morando naquela rua. Foi muita amizade, foi muito carinho. Pessoal da presbiteriana que eu também conhecia muitas pessoas dali também estavam. Olha, eu fiquei muito feliz mesmo. E agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, por todas as oportunidades que Ele nos tem concedido, pelas amizades que eu tenho feito, amizades que não são amizades assim de 2 meses, 5 anos. Eu tenho amizades, essa amiga que partiu, mais de 40 anos amiga, mais de 40 anos. Ontem eu estava com outra, saímos para uma visita, 3 irmãs, eu e mais 2 da Assembleia de Carrumbé da Costa, em Realengo, para uma visita num lar. E ali, meus irmãos, aquela irmãzinha
a mais velha que estava comigo, mais de 35 anos de amizade. Então, as minhas amizades são assim, profundas. Quando a gente ama, ama de verdade. E a gente se une para caminhar e fazer a obra do Senhor Jesus. Muito obrigada, irmã Terezinha. Muito obrigada, irmã Marlene, que estavam comigo ontem. Muito obrigada mesmo. Continuemos nessa força, mulheres de coragem, fazendo a obra do Senhor. Amém e amém. E hoje nós vamos para a sexta carta, penúltima carta. Sexta carta à Igreja de Filadélfia. Também quero parabenizar a minha prima Bina, porque vai ser vovó de novo. Oh, que coisa gostosa, não é, Dena? Que lindo! Que essa criança venha com muita saúde, muita força, muita luz, e venha ser um instrumento nas mãos do Deus vivo. E que os pais sejam muito abençoados e tenham a sabedoria de educá-lo ou educá-la nos santos caminhos do Senhor. Mando os parabéns para o Raul e para Yasmin. Tá bom, Dena? Um grande beijo no seu coração. Sexta carta à Igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, que é Jesus de Nazaré. Ele diz à igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, queridos irmãos que estão acompanhando o estudo dessas cartas, vocês podem observar que é sempre o Senhor Jesus falando, porque foi Ele quem ditou essas cartas, quem entregou essas cartas ao apóstolo João na ilha de Patmos,
quando João estava exilado ali. Então, as promessas que o Senhor Jesus faz para aqueles que abandonarem os caminhos tortuosos, para aqueles que persistirem na fé, são promessas maravilhosas. Ele sabe exatamente aquilo que está acontecendo na igreja. Ele sabia tudo o que estava acontecendo nas 7 igrejas da Ásia. E ele sabe tudo o que está acontecendo em cada igreja hoje, por menorzinha que seja, por mais pequenininha, por poucos membros que tenha, não importa. O Senhor Jesus sabe tudo o que acontece ali. Então, ele tem a palavra certa. E olhe bem a promessa nos versículos 10, 11 e 12. Ele começa desde o início falando: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Sejam obras boas ou obras más. Porque nós vimos que até aqui, na 6ª carta, houve nas igrejas da Ásia Menor obras tanto boas quanto más. As obras boas foram elogiadas, as obras más foram repreendidas, né? As boas foram elogiadas, as más foram repreendidas e houve a promessa da punição daqueles que não quiseram passar para o lado do bem, daqueles que não quiseram optar pelo lado bom da coisa, preferiram ficar chafurdando no lamaçal de pecado. Então houve promessas ruins para aqueles, mas para aqueles que fizeram a vontade de Deus nas igrejas da Ásia, houve promessas lindas. Houve promessas lindas. Como aqui no versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha que promessas maravilhosas. Porque, meus irmãos, essas promessas que foram feitas às igrejas da Ásia, elas persistem hoje para as nossas igrejas, conforme eu estava falando. Por menor que seja a igreja, há promessas para ela. Há promessas. O Senhor tem promessas. Entenderam, meus queridos? Essas promessas, elas persistem até hoje. Então, vale a pena que nós abandonemos os caminhos errados, os caminhos tortuosos, e sigamos a palavra de Deus, que é água cristalina, que desce do trono da glória de Deus, água pura, de um rio puro, caudaloso, que desce do trono e vem matar a nossa sede espiritual aqui neste planeta. Vale a pena, porque para onde nós vamos é que é a vida eterna, depois que nós deixarmos o nosso corpo físico. O corpo físico volta ao pó e o espírito vai para Deus. Mas
Depende das nossas obras, né? Será que nós vamos morar numa das moradas que Jesus tem preparadas para nós? Ou será que nós vamos para um outro lugar bem ruim? Vale a pena. Então, que nós persistamos no bem. Eu vou ler aqui a palavra histórica sobre a carta à igreja de Filadélfia, que está no capítulo 3 de Apocalipse, de 7 a 13. Diz assim: a igreja de Filadélfia foi elogiada porque guardou a palavra de Cristo e não negou o seu nome. Então, isso está registrado no versículo 8 que eu vou ler. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Quer dizer, Filadélfia passou no exame. Filadélfia foi vista como uma igreja fiel a Jesus. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Embora tivesse pouca força, aquela congregação... Por que esse barulho? Hã? Não, é um barulho aqui, saindo daqui. Tenta ouvir. Embora tivesse... Ouviu agora? Sim, senhor. Embora tivesse pouca força... Embora tivesse pouca força, aquela congregação foi considerada uma igreja fiel. Por isso, o Senhor Jesus prometeu abrir-lhes uma porta, isto é, uma oportunidade de pregação do seu evangelho. Segundo entendemos, Filadélfia representa a igreja do fervor missionário que começou no final do século XVIII e continua ainda em nossos dias. Isso é muito importante que todos saibam. Segundo entendemos, Filadélfia representa a igreja do fervor missionário que começou no final do século XVIII e continua ainda em nossos dias. Aqueles que com paciência guardam a palavra de Deus e não abandonam a fé, têm a promessa de que serão protegidos pelo Altíssimo no tempo da grande tribulação. O que está no versículo 10. E eu vou ler. Ele diz assim no versículo 10 do capítulo 3. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, ou seja, sobre o planeta inteiro, para tentar os que habitam na terra. Essa tentação virá sobre todos os habitantes do planeta Terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E nós estamos vendo aí os sinais da volta iminente do Senhor Jesus de Nazaré ao planeta. Ou seja, a volta dele está próxima. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
coroa. Além disso, aos vencedores foi prometido que se tornarão como coluna no santuário do Senhor, porque jamais serão abalados. No versículo 12, o Senhor Jesus diz assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, observem aqui no versículo 12 o respeito, a adoração, a reverência que Jesus tem para com o Pai. Eles citam o meu Deus o tempo todo aqui. Eu farei coluna no templo do meu Deus, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que desce do céu do meu Deus. Isso é amor puro pelo Pai, é adoração, é reverência, é colocar o Pai em primeiro lugar. Imagina o Filho, que também tem a essência divina. Ele até poderia nem reverenciar tanto ao Pai, porque é da mesma essência, mas ele mostra o quão Deus é importante e o quão Deus deve ter a primazia na nossa vida. Isso é maravilhoso. Viram, meus queridos irmãos? Agora aqui vamos continuar. Quando Jesus fala, aqui são considerações que eu faço após ler o texto, me deixar impregnar pelo texto, que ele entre na minha mente, nos meus olhos, nos meus ouvidos e no meu coração, no âmago da minha alma, para me inundar toda, para que o Espírito Santo vá me dando conhecimento, para que o Espírito Santo vá me dando a sabedoria. A sabedoria. Quando Jesus fala à igreja de Filadélfia, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando o Senhor Jesus fala assim, ele está falando com cada um de nós que sabe e conhece as nossas obras. Inclusive todo o nosso ser, ele conhece. Ele conhece todos os meandros da nossa alma. O que significa isso? Ele conhece todas as partes da nossa alma. Todas as partes que compõem a nossa alma, o Senhor sabe. O Senhor sabe onde estão os pensamentos, onde está a vontade, onde está a disposição nossa, onde está a nossa força. Ele conhece todos os meandros da nossa alma. E quando ele diz, só um minuto, quando ele diz, diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, Deus não abre
não apenas abre portas, ele as escancara. Deus não abre uma porta assim, é muito pouco. Ele não abre uma porta pela metade. Ele escancara uma porta diante da gente e manda que nós passemos pela porta. Ele escancara. O verbo certo é esse. Para que os seus queridos passem. As portas que Deus abre são tantas e elas nos conduzirão aonde Ele quer que nós vamos, tanto material quanto espiritualmente. Olha, gente, é uma coisa assim. Como que eu posso dizer para vocês? É uma coisa tão linda, linda. Eu classifico como linda. O adjetivo que eu acho que mais se enquadra nessas passagens são passagens lindas, belíssimas, sensíveis. E eu adoraria poder contagiar a todos que estão à minha volta com esses ensinamentos, que todos tivessem essa sensibilidade de ver o quão nós temos na nossa mão uma potência, que é a potência que o Espírito Santo de Deus nos confere, para que nós vamos e demos frutos. Passemos pelas portas escancaradas e demos frutos. Entenderam, meus irmãos? Todo mundo poderia ter a vida organizada, mas é que não é assim. Para uns a coisa flui mais rápido, para outros demora, para outros tem que haver um período de sofrimento, até de certa incompreensão, de ignorância espiritual, até que as vendas nos sejam retiradas da mente, dos olhos, dos ouvidos, da boca, do coração, do âmago da alma que é aqui. Até que a venda nos seja retirada, para que nós vamos crescendo em entendimento do que a palavra diz e do que Deus quer de nós. E felizes aqueles que conseguem, mesmo a duras penas, e chegando no prumo da vontade de Deus para a sua vida. Porque aqui a vida é passageira. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver aqui. 80 e poucos. Essa minha amiga que se foi ontem morreu com 81. Eu já estou com 80 e meio. A gente nunca sabe quando o Senhor vai nos chamar. Mas quão bom é a gente se preparar espiritualmente. A gente querer ir vencendo as lutas, as dificuldades na oração, na leitura da palavra, no estudo e no discipulado. Assim como Filipe discipulou o eunuco no caminho de Jerusalém para Gaza. Coisa linda. Outro dia eu levei essa palavra aqui e no Monte Hebron. Lá, Ele quer que nós vamos. Ele quer, Jesus, tanto material como espiritualmente. Tudo nas cartas escritas
nas cartas para a Ásia Menor nos remete ao tempo atual, escritas há muitos e muitos e muitos anos atrás, mas tão atuais, tão atuais. É como se tivessem sido escritas hoje, para as igrejas hoje, e é isso mesmo. Eu creio que a finalidade delas terem sido escritas foi para isso, para que chegassem até nós. Não é, Brenner? Para que chegassem até nós. Porque o que Deus quis para aquelas igrejas, Ele quer para as igrejas hoje, que estão sobre a face da terra. Ele quer para as igrejas hoje, que estão na face da terra. Agora aqui vem uma observação. O que fica claro é que em todas as igrejas há aqueles que são joio misturado ao trigo. Sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Porque vejam aqui que no versículo 9 do capítulo 3, o Senhor Jesus diz para a igreja de Filadélfia: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Ou seja, aqueles que chegavam na igreja de Filadélfia se passando por judeus, mas não eram judeus. Eles mentiam que eram, só para se infiltrar na igreja, para saber o que estava acontecendo ali, para depois trazer ensinamentos errados, como nós já vimos em outras igrejas que nós estudamos anteriormente, como havia os nicolaítas, que eram pessoas que praticavam a prostituição, que adoravam outros deuses, eram idólatras e infiltravam a idolatria em outras igrejas. E Jezabel, uma mulher daqui de uma das igrejas da Ásia, que semelhantemente tinha o nome da Jezabel do Velho Testamento, que se casou com o rei Acabe. Entenderam bem? Então, Jesus contemplava que aqueles que chegavam, eu sou judeu, não eram judeus. E Jesus os chama de elementos da sinagoga de Satanás, que mentiam. Eis que eu farei que venham. Jesus promete aos da igreja de Filadélfia que aqueles que mentiam e se filtravam no meio deles viriam trazidos pelas potentes mãos do Senhor para se prostrarem e se ajoelharem aos pés de quem? Deles, dos de Filadélfia. Porque Jesus encontrou neles boas obras. Tá? Esses eram o joio. Eu gostaria de ler aqui em Apocalipse uma nota. Por isso, aqui. Já é uma nota ou duas ao pé da página de uma outra Bíblia de estudos, que fala sobre Filadélfia também. Filadélfia era uma igreja fiel
que guardava a palavra de Cristo e não o negava. Os membros tinham suportado a oposição do mundo, resistindo à conformação às tendências malignas das demais igrejas e perseverado na lealdade a Cristo e na verdade do Evangelho do Novo Testamento. Por causa da perseverança deles na fidelidade, Deus promete livrá-los da hora da provação. E que hora é essa da provação? É a mesma coisa que hora da tentação. E aqui nós temos uma nota ao pé da página, do capítulo 3 de Apocalipse. A hora da tentação. A promessa de Cristo, no sentido de livrar os fiéis de Filadélfia da hora da tentação, é idêntica à promessa bíblica aos Tessalonicenses de que seriam preservados da ira futura. Está em 1 Tessalonicenses 1:10. Depois eu vou ler para vocês. Esta promessa é válida para todos os fiéis de Deus em todas as eras. Olhem o que eu estou explicando aqui. Não era uma coisa lá para aquela igreja para onde foi a carta. Continua valendo nos nossos dias. Continua valendo. É promessa para nós. É promessa para nós, que somos a igreja hoje. É promessa. Essa promessa é válida para todos os fiéis de Deus em todas as eras. Essa hora inclui o tempo divinamente determinado para provação, ira e tribulação que sobrevirá a todo mundo nos últimos anos desta era, imediatamente antes do último estabelecimento do reino de Cristo na terra. A respeito desse tempo, aí depois vem outras explicações, as quais nós poderemos entrar em programas futuros, mas não hoje. Então, essa promessa de livrar da tentação, da tribulação, foi feita para os Tessalonicenses em 1 Tessalonicenses 1:10, que eu vou ler aqui para vocês. 1 Tessalonicenses 1:10, está aqui. Primeira Tessalonicenses 1:10 diz assim. É isso mesmo. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que nos livra da ira futura. Então, o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. 1 Tessalonicenses 1:10 teve essa promessa de Jesus. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Da ira futura. Mas só foi para os Tessalonicenses? Essa é a pergunta que eu faço, ou isto continua como promessa para nós nos dias atuais?
continua para nós nos dias atuais. Como também aqui, quando ele diz no versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Isso significa sobre o planeta todo, para tentar os que habitam na terra. Ele promete também à igreja de Filadélfia livrá-la da hora dessa tentação, guardá-la, escondê-la. Isso é uma promessa magnífica, maravilhosa, coisa esplêndida, coisa esplêndida. E a promessa de Jesus, para aqueles que guardarem a sua palavra. Ele nos guardará da hora da tentação que há de atingir todo o planeta. Isso nós já enfatizamos, né? E a maravilhosa promessa, porque Jesus ele não nos despede da sua fala, digamos assim, sem nos prometer algo que vai encher o nosso coração, o âmago da nossa alma de alegria. E aqui para Filadélfia, no verso 12, quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e vai por aí afora. Essa maravilhosa promessa do Senhor Jesus é para todos aqueles que persistirem até o final, sem esmorecer e sem se desassociar da rocha, que é Ele próprio. Ele próprio é a rocha. Então, não é qualquer coisa pequena ou mesmo qualquer coisa espantosamente grande que nos vai desassociar do Senhor Jesus. Não, não é. Nós temos que ter essa convicção no caminho em que começamos a trilhar. Optamos por trilhar o caminho com Jesus, que persistamos até o fim. Ele não precisaria nos prometer tanta coisa linda como ele promete. Porque se ele disse aos apóstolos, na casa do meu pai há muitas moradas e eu vos vou preparar lugar, o que acontece, meus queridos irmãos e amigos? Isso já nos bastaria, não é, Brenner? Saber que quando nós sairmos do corpo físico, em espírito já estaremos numa das moradas. Isso já nos bastaria, mas ele ainda nos enche de lindas promessas, maravilhosas promessas, para nos estimular a continuar na caminhada, por mais difícil que essa caminhada seja, meus queridos irmãos e amigos. Por mais difícil que ela seja. Tá? É para todos aqueles, essas promessas, que persistirem até o final sem esmorecer e sem se desassociar da rocha que é Jesus. Isto nos faz ver que ninguém precisa ser um super-homem para vencer em Deus. Não precisa. Basta que você ame o Senhor, ame a Trindade Santa, ame ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e que você tenha, assim, fé, gosto, alegria em obedecer, alegria
em fazer a obra, alegria em fazer a obra. O elogio para a igreja de Filadélfia foi esse. Abriu-se uma porta para o anjo daquela igreja e ninguém a pode fechar. Ninguém. Pouca força, mas guardou a palavra de Deus e não negou o seu nome. Não negou o seu nome. Isso aqui eu já li também, E quando o Senhor Jesus diz, olha só, aquela igreja persistiu, foi obediente, valorizou a obra que fez para Deus, foi classificada, como eu li aqui para vocês, como igreja missionária. Segundo entendemos, Filadélfia representa a igreja do fervor missionário, que começou no final do século XVIII e continua ainda em nossos dias. Coisa muito linda, porque nós sabemos que houve neste século XVIII, no final do século XVIII, um fervor missionário muito grande, e Filadélfia representa essa igreja missionária, e que continua ainda em nossos dias, porque o planeta já teria sido completamente destruído e varrida a humanidade sobre o planeta, caso não houvesse os grupos de oração, os grupos de intercessão, os grupos que fazem discipulado, os grupos que estudam a palavra, os grupos que levam a palavra longe, fazendo missões que vão para o interior do Brasil, que vão para fora do Brasil, fazendo a obra de Jesus, os grupos que intercedem por pessoas que sabem que aquelas pessoas estão seguindo um caminho errado, mesmo sem conhecer essas pessoas. Eu tenho uma pessoa por quem eu oro diariamente lá em Portugal. E eu sou louca para conhecer essa pessoa e ainda não conheci. Sei o nome dela. Ela perdeu um filho há uns 2 anos, um garotinho de 10 anos com câncer. Gente, eu tenho muita vontade de conhecer essa mulher, muita vontade de falar de Jesus pessoalmente para ela, porque eu sei que ela nem sabe que eu existo. É uma história meio complicada, mas, nossa, é linda. Estou orando por ela, e um dia essa notícia vai chegar por intermédio de alguém que conhece a nós duas. Vai dizer, olha, Vera, Maria, a fulana se converteu a Jesus de Nazaré e ao Evangelho. Vai ser mais uma pessoa discipulando outras, falando de Jesus para outras, levando o amor de Deus para outras. Gente, é coisa maravilhosa. Maravilhosa. Viram? Coisa muito linda. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Assim diz o Senhor Jesus. A estreita conexão, já estamos terminando, já é o final. A estreita conexão entre este versículo e o versículo 10 indica que a vida de Cristo para arrebatar da terra sua igreja será um meio de livramento dos fiéis.
que o livramento da hora da provação e da tribulação está reservado somente aos que permanecerem em Cristo e na sua palavra. Então, venho sem demora, disse Jesus, no versículo 11. Né? Eis que venho sem demora. Ele está intimamente ligado ao versículo 10. Que a vida de Cristo para arrebatar da terra sua igreja será o meio de livramento dos fiéis. Segundo, que o livramento da hora da provação e da tribulação está reservado somente aos que permanecerem em Cristo e na sua palavra. Gente, aqui nós terminamos a 6ª carta, que é a carta à Igreja de Filadélfia. Eu espero, meus queridos, que vocês tenham aprendido muito, como eu também aprendo muito, pesquisando, lendo. É coisa muito linda essa tarefa. E eu me sinto uma pessoa muito afortunada pelo fato do Espírito Santo me ter confiado tal missão. Mas sei também que a luta vem. Nossa, vem fervendo os ataques. Mas com Jesus no barco tudo se vence. Não é? Muito obrigada a todos. Um beijo no coração de cada um. Amo vocês, amo Dena, amo José Vidal. José Vidal, só te conheço pela foto, mas sei que você está sempre... Está vindo, né, agora, caminhando conosco também, além de caminhar com o pastor Carlos Salles e outras pessoas, né, minha prima Marilza Virgínia Gonçalves Miele, lá de São Paulo, às vezes a prima Severina Teixeira de Natal, Goianinha lá em Natal, e Luciana Victor, que esses dias não tem aparecido, porque está com uma nobre missão, está muito ocupada, mas acredito que a partir da próxima semana ela já esteja voltando, e outros, né? Muito obrigada, beijos no coração de cada um. A irmã Terezinha do Monte Hebron, minha grande amiga também, que está vindo conosco agora. Olha, muito obrigada a todos, que vocês tenham um restante de semana muito abençoado, muito lindo, muito feliz. E até a próxima terça, quando nós falaremos sobre a igreja de Laodiceia. Em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos e uma semana muito tranquila. Beijos.